Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre processo de aprendizagem. Por que eu acho tão importante a gente ter compreensão dos processos de aprendizagem, processos em si, de tudo aquilo que a gente vivencia na nossa vida, para que a gente consiga se assentar no presente. Porque às vezes a gente lá na infância, a gente vem de uma família que não tinha muito feeling para ensinar, não tinha uma capacidade pessoal, muitas vezes nem para si, para saber aquilo. E aí, para passar, a pessoa, para ela não se expor, para ela não expor que ela não sabe, ou ela acaba divagando, né, dentro dela mesmo, na frustração de não dar conta de transferir aquilo que ela quer, a mensagem de forma clara, que ela vai incutindo na nossa vida, que a gente é incapaz de aprender, ou que a gente é burra, que a gente não deu conta, que a gente isso ou que aquilo. E às vezes isso não é uma verdade, tá? Isso às vezes tem muito mais a ver com a capacidade de quem está ensinando do que necessariamente com quem está aprendendo. Porque se eu dou uma ordem e essa ordem não é entendida, eu preciso primeiramente, antes de julgar, antes de gerar um problema ali, eu preciso primeiramente compreender se eu fui claro e definido o suficiente para que aquilo ali fosse acatado, acolhido. E para eu compreender se eu fui claro e verdadeiramente claro na minha mensagem, eu tenho que olhar para o outro, para a capacidade do outro, para a capacidade que o outro está na instalação da idade que ele está. E é por isso que às vezes a gente vê mães ou pais que vão ensinar e acaba dando um show, né? Acaba gerando, batendo, xingando, ofendendo, humilhando. E normalmente isso acontece porque há uma desestrutura emocional, tá? Porque ninguém quer mandar o filho para a escola e dizer assim: eu não soube fazer a tarefa. Há uma frustração nisso. Eu não soube ensinar meu filho. E é tão simples, né? Às vezes você delega isso para alguém ou porque você não sabe mesmo, e admitir que não dá conta daquele pedacinho, não nos apequena como seres humanos. Então, às vezes a gente foi submetido a um processo de aprendizagem muito ferrenho, muito violento. E aí hoje na vida adulta a gente ainda traz sequelas de tudo isso, e para aprender a gente acaba tendo uma série de bloqueios, de incômodos, né? Então vamos falar um pouco sobre isso, tá bom? Jean Piaget, ele foi um biólogo, tá? Também psicólogo, que trouxe algumas diretrizes. E dentro dos estudos dele, o que ele trouxe? O processo de aprendizagem, ele passa pela assimilação, pela acomodação e pelo equilíbrio. Primeiro a gente assimila aquilo que está na nossa frente. Aí você acomoda, então, tá? Você equilibra. Como que funciona isso, tá? Isso funciona de acordo com cada idade. Não adianta a gente querer pegar uma criança de 10 anos e querer ensinar ela como um adulto de 18, como alguém que já tem entendimento de determinadas coisas. Não adianta a gente pegar também um bebê de 2 anos e tentar ensinar certas coisas que você ensinaria para uma criança de 5. Então, cada idade, Piaget como biólogo, ele trouxe que o nosso corpo, ele tem essa formação biológica, que cada idade traz uma capacidade de assimilação também biológica, embora ele não descarta, tá? Características hereditárias e genéticas, ok? Então, ele entende que nós trazemos características hereditárias também, características genéticas, ok?
Então a gente precisa ter essa compreensão. Como você foi ensinado em cada fase? Você passou essas fases de forma saudável? Tem gaps, tem janelas aí que estão abertas, que precisam ser olhadas, para que você hoje se coloque e se banque para aprender algo. Compreender que tudo tem um processo, até o nosso corpo tem um processo biológico para a gente aprender alguma coisa. Cada situação que a gente vai vivenciar na nossa vida, há um processo. Se você vai ler um livro, por exemplo, esse livro aqui, você pega um livro desse aqui e você vai ler. Eu não tenho como chegar aqui no meio do livro e querer entender o contexto daqui em diante. Entendeu? Eu tenho que começar a ler. E o livro por si só tem a capa, né? Aí tem lá todo um processo, tem sumário, tem aqui uma advertência, considerações, tudo isso é um processo para que esse livro estivesse aqui na minha mão, fora o processo de criação, fora o processo de publicação. Compreende? Então, quando a gente entende tudo isso, a gente consegue ter compreensão de que a gente está enquanto aprendiz em um determinado processo. Qual processo você se encontra nesse momento? Seja o que for que você esteja aprendendo. Você está aprendendo a tocar violão? Você está dentro de um processo. Você está aprendendo, você está fazendo um curso? Você está dentro de um processo. Quando a gente entende isso, a gente consegue avaliar com mais assertividade tudo aquilo que a gente vai fazer. Porque dentro do processo que eu vou me submeter, eu preciso entender que eu tenho que ter tempo, que aquilo vai ter que equilibrar ali junto com a minha família em algum lugar, que eu tenho que ter condições financeiras para aquilo ali, mesmo que seja, vamos supor que eu faça um curso gratuito, tá, ele é gratuito, mas eu preciso de vale transporte para ir até o lugar. Eu vou avaliar tudo isso, então eu vou ter que deixar de fazer tal coisa, deixar de ir naquela baladinha, ou uma vez por mês eu vou deixar de sair com os amigos para me garantir esse vale transporte. Porque quando você dá conta de avaliar, e um adulto precisa estar assentado na realidade, e assim ele consegue avaliar tudo aquilo que ele vai fazer com mais assertividade, a chance de você começar e terminar algo é muito maior. E o sofrimento para você caminhar este caminho é menor. Por exemplo, eu faço um curso hoje que eu comecei há algum tempo já. Quando começou a pandemia, eu me coloquei disponível na internet, vou dividir conhecimento, e uma das maiores objeções que eu tinha era, você é psicóloga ou psicanalista? E não. Então aí eu comecei a fazer um curso de psicanálise. Dentro do curso de psicanálise existe um processo, existe um tripé. Compreende? Então você vai aprender gradativamente, você vai passar por todo o processo para que você chegue no fim disso com o conhecimento necessário para você exercer essa nova função. E assim é na vida para tudo. Se a gente compreender isso, até o arroz e o feijão que a gente come todos os dias passa por um processo. Essa roupa para ser feita, ela passou por um processo. Essa mulher para estar aqui hoje passou por um processo de vida, passou por etapas, teve erros, teve acertos, e talvez por não ter esse entendimento tão pleno, poderia ter feito coisas com mais equilíbrio, com mais sabedoria e ter tido resultados um pouco melhores. Mas ok, fizemos como deu. A amorosidade, pessoal, olhar pra gente com carinho daquilo que a gente dá conta.
O curso de constelação familiar, por exemplo, ele é um curso que ele também tem um processo. Ele tem ali, né, a fundamentação teórica, onde a gente se submete a horas e horas de estudo, avaliação de casos, fenomenologia, como é que aquilo, né, pode se encaixar no nosso cotidiano, o contexto todo. E aí a gente vai para a vivência. É necessário a vivência. Eu só posso fazer este trabalho com alguém se eu também passei por esse processo. Então isso é importante. Por quê? Porque quando eu entendo os processos das coisas, quando eu tenho compreensão de avaliação, as minhas escolhas se tornam um pouco mais assertivas. E eu não fico refém daquela voz lá de trás que dizia: você não vai aprender, você não sabe, mas isso aí não é para você porque você nunca vai saber mesmo. Lembra? Você pode ter ouvido isso quando era criança. Então, você se assenta no seu adulto e diz: ok, foi assim. Naquele momento, aquele adulto falou dessa forma para mim, mas agora eu cuido de mim, eu olho para mim e eu posso me dar a oportunidade de me colocar à disposição do aprendizado de uma forma sem esse olhar tão crítico. Quando a gente faz isso, aí há algo enorme que acontece, porque aí a gente também para de projetar. Quando a gente entende que foi uma projeção da própria capacidade de não dar conta de passar uma informação, de não dar conta de se assentar na realidade e dizer: ok, isso eu não sei fazer, então eu não tenho como ajudar você nessa tarefa. O que acontece? Você olha para os seus filhos e você pode transbordar até onde você consegue. E aí você consegue amorosamente olhar para eles e eles vão entender, e a escola vai entender que você está fazendo o seu melhor, que você está tentando o seu melhor. Compreende? Por isso que é tão importante a gente ter compreensão do que é processo, de como se desenvolve isso biologicamente, emocionalmente dentro da gente, para que a gente possa hoje, aqui na nossa vida, fazer as nossas escolhas sem o eco do passado, tá bom? E sem que isso também ecoe para os nossos filhos. Então, gente, esse foi um vídeo que eu queria muito dividir isso com vocês, porque eu passei por tudo isso. E se você gostou do vídeo, tem uma mamãe ou alguém que sofreu no processo de aprendizagem e hoje tem dificuldade também para ensinar seus filhos, divide com ela, talvez ajude muito, tá bom? Um abraço, eu espero que sua vida seja abundante e se você gostou do vídeo, chegou até aqui, curte, compartilha, tá bom?